Fala aí, pessoal, vocês sempre me pedem para trazer assuntos mais variados aqui no canal, não somente fundos imobiliários, e o vídeo de hoje é um vídeo desses. Eu vou falar sobre a reforma tributária que foi aprovada na semana passada na Câmara, que ela ainda vai seguir os trâmites normais para ser validada. Eu não sou tributarista, eu não sou advogado, a minha ideia aqui é trazer os conhecimentos e o que eu obtive lendo o relatório da reforma tributária e alguns pontos, até históricos, para vocês entenderem que não é tão simples assim. Bora pro vídeo. Antes de começar, é importante que vocês saibam que essa reforma não é do atual governo e muito menos do governo passado. Olha só que interessante. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a nossa reforma tributária, ela começou, na verdade, a última reforma tributária que a gente teve de fato, ela foi lá em 1966, olha só, lá na década de 60, inclusive, ela é a base para o atual Código Tributário. Na Constituinte de 98, foi quando esses pontos dessa reforma tributária, elas foram incluídas na Constituição, só que aí teve um problema, houve um aumento da carga tributária devido a essa complexidade e a incorporação desses pontos que eram infraconstitucionais e passaram a ser constitucionais. E o que isso significou? Um aumento de 24% para 34% na carga tributária em relação ao PIB. Ou seja, além de ter piorado a questão, aumentado o valor da carga tributária, e também teve um aumento da complexidade dos impostos. No primeiro governo Lula, se teve um primórdio de uma reforma tributária, que era baseada no ICMS, ou seja, a unificação do ICMS, que é um imposto estadual. Só que ao invés disso acontecer, se criou dois novos impostos. Na verdade, o PIS e COFINS eles já existiam, só que eles começaram a ser cobrados sobre importações. Ou seja, o que isso significa? Que normalmente uma reforma tributária, em vez de ela melhorar, ela piora. No governo Bolsonaro se montou, talvez, na minha visão, a melhor proposta de reforma tributária, que inclusive é base para a reforma tributária que é a atual do governo Lula. Que isso partiu da Câmara dos Deputados com o deputado Baleia Rossi, que ele, conjunto com a equipe, eles fizeram a tentativa de mudança na tributação sobre o consumo. E o que isso é importante? Deixa eu voltar aqui para mim. A tributação sobre o consumo se eu não me engano, um dos principais motivos de desigualdade social. Por quê? Vamos supor o seguinte, eu e você que está me assistindo aí do lado, você tem a renda 10 vezes superior à minha. Só que quando a gente vai comprar um saco de feijão no supermercado, nós dois pagamos a mesma carga tributária. Então, em função da sua renda, você está pagando muito menos imposto que eu. E isso sempre foi o grande problema, que é a tributação sobre o consumo. E quais são esses tributos sobre o consumo, se a gente for avaliar? São o ICMS, que é o imposto estadual, o imposto sobre consumo e mercadoria e serviço, ICSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o IPI, imposto sobre produção industrial, e o PIS e COFINS sobre a produção. E qual foi a ideia dessa reforma tributária, lá da Câmara? Unificar num único imposto. Só que aí, pessoal, a gente tem um ponto que foi de fundamental importância, inclusive foi um dos motivos que essa reforma não foi para frente no governo Bolsonaro. Vejam só, todos os impostos ali que eu falei, grande maioria deles são impostos estaduais. E qual é a casa do Estado no Congresso? O Senado. Então essa proposta ela partiu da Câmara e não do Senado. Então o Senado ele resolveu fazer uma dele também. Isso que é a grande questão e o grande embaraço que teve no governo passado, e essa reforma não foi para frente. E isso mostra o grande problema que a gente tem até hoje, que é a chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Os estados, eles têm a grande cobrança de impostos vem dos estados e não do estado do governo federal. Tanto é que o ICMS é um dos maiores impostos que a gente tem no nosso país. E aí, o que é essa guerra fiscal, quando a gente vai analisar? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, por exemplo, a cidade ou o estado tal baixou a carga tributária para atrair indústrias para poderem desenvolver a cidade ou melhorar a arrecadação do estado. Então, os estados eles têm essa questão de poder aumentar e baixar a carga tributária para atrair empresas
empresas. E além de tudo, o imposto ele é cobrado sobre a origem, não sobre o destino. Então isso faz com que, por exemplo, o Estado... Eu tenho certeza que você já até, quem aluga carro aqui, já deve ter visto que as locadoras normalmente elas têm a sede dela e as placas, quando elas tinham o Estado, que hoje mudou o sistema de placas, era de um Estado só. Eu acredito que vocês sabem qual é o estado que eu estou falando. Por quê? Porque nesse estado a alíquota para esse tipo de empresa era menor, mesmo que o serviço fosse prestado no país inteiro. E isso acontece muito, por exemplo, com empresas que vão para um polo para industrial para produzir, só que o mercado consumidor é em outro local. E olha só o problema que a gente tem aí. Você tem uma baixa carga tributária aqui, só que você tem um acréscimo na logística. Olha só que problema, exatamente por causa da nossa complexidade do nosso sistema tributário, que tributa na origem e não no destino. E aí, o que o governo atual fez com o próprio Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que foi reeleito, o que ele fez quando começou esse governo? Ele chamou um grupo de estudo para levantar tanto a proposta da Câmara quanto a proposta do Senado, que foram feitos no governo Bolsonaro, para estudar e ver quais são as melhores alternativas para se trazer um texto para aprovação, que foi o que foi feito agora. Esse grupo de estudos ele apresentou um relatório sobre essas duas PECs, né? Se eu não me engano era a PEC 45 e a outra acho que era 101, se eu não me engano, e trouxeram o relatório e o texto que foi aprovado semana passada. E é esse texto que eu vou falar um pouco agora. Então esse texto que foi aprovado na semana passada tem o nome de PEC 45, ou seja, eles mantiveram o nome da PEC original, mas nesse caso é uma substitutiva, ou seja, mantém-se o nome da PEC, porém alterou-se o texto. Mas a base é basicamente a mesma. Se a gente pegar, o que foi feito? Pega os 5 impostos que a gente comentou na parte passada e transformar num único imposto chamado IVA, ou seja, Índice de Valor Agregado. Só que aí tem um ponto de fundamental importância. Lembra que eu falei para vocês que cada um desses impostos tem uma competência diferente? Por exemplo, o ICMS é estadual, o ISSQN ele é municipal, e os outros 3 impostos, tanto o IPI, quanto o PIS, quanto o COFINS, eles são federais. E aí propôs-se o seguinte, fazer um IVA dual. Olha só, a gente começou a pensar em uma redução de complexidade, mas vocês vejam que não reduziu tanta complexidade assim. Então foi criado, a ideia é criar 2 novos impostos, na verdade o IVA dual se transformar em 2 novos impostos, o IBS e o CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. Vejam só que o IBS ele unificou tanto o imposto, o ICMS, quanto o ISSQN, e o CBS unifica o IPI, o PIS e o COFINS. Agora eu vou falar sobre a alíquota que é proposta, porque na verdade a Constituição ela não prevê alíquota nenhuma. Então a gente, pelo que eu li, pelo que eu avaliei das pessoas de tributaristas falando, tem proposta de 3 alíquotas, como eu vou falar para vocês agora. E essas 3 alíquotas seriam as seguintes. Seriam a primeira alíquota, que seria um valor de referência, a segunda alíquota 50% maior desse valor de referência e uma alíquota zero. Tanto a alíquota 50% menor quanto a alíquota zero, elas ainda precisam ser validadas. Existe uma lei complementar a essa PEC que vai definir, que já está escrita lá quais são as atividades que entram nesses pontos. Ou seja, isso é bem interessante porque simplifica. Você vai ter uma alíquota base, depois uma alíquota 50% menor que essa e uma alíquota zero, ou seja, 3 alíquotas simples. E um outro ponto interessante dessa PEC é que ela coloca a tributação no destino. Lembra que eu falei sobre a guerra fiscal? Então, no caso aqui dessa tributação, ela vai acabar basicamente com a guerra fiscal. Por quê? Não vai ter mais sentido um município ou um estado reduzir a carga tributária lá para atrair empresas, por exemplo, se a tributação vai ser no destino, é onde elas vão entregar os produtos. Mas de fato não vai ser completamente encerrada. Por quê? Porque, por exemplo, os municípios eles vão poder variar a alíquota. Para quem presta serviço aqui, sabe que existe o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Quem emite nota, por exemplo, quem tem empresa. Normalmente o ISSQN ele varia de 0 a 5%. Capitais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro o ISSQN é 5% sobre o serviço. Então eu até conheço pessoas, amigos que são consultores, por exemplo, que
preferem abrir a empresa numa cidade distante de onde eles prestam o serviço, porque a alíquota do ISSQN é muito reduzida por causa até do final do valor que eles vão receber. Por exemplo, presta serviço aqui no Rio, só que tem a empresa numa outra cidade onde a alíquota do ISSQN é 1%. Então, em vez de ele pagar 5% aqui, ele vai pagar 1% lá, e isso vai acabar. Só que aí essa questão da guerra fiscal ela não pode ser encerrada por completo, porque isso também acabaria com a autonomia dos municípios. Então os municípios eles vão poder alterar a alíquota. Só que aí tem um problema que é o seguinte, lá no IBS que a gente falou, o IBS é uma alíquota única. Então se o município ele resolver alterar a alíquota, ele vai alterar para todas as empresas e não só para um tipo específico de serviço como é hoje. Você, por exemplo, pode ter ISSQN dependendo do tipo de serviço com alterados valores. Eu mesmo, na minha nota fiscal, se eu escolho um serviço, eu vou pagar 3%, se eu escolho outro serviço, eu vou pagar 2% de ISSQN. Hoje, o município ele só vai poder alterar a carga, só que isso vai ser para todos os serviços. E aí, pessoal, pelos estudos que eu acabei acompanhando, aquela alíquota referencial provavelmente ela vai se basear em 25%. Então, alguns setores eles vão ser bastante impactados, porque, por exemplo, a gente tem setores de tecnologia que não tem alíquota nenhuma, não são tributados, e a partir desse momento eles serão tributados em 25%. Outro grande problema que a gente vê, existem alguns setores que vão ser muito impactados, por exemplo, o agronegócio. Provavelmente o agronegócio ele está naquela faixa dos 50% de redução da carga tributária. Setor educacional, por exemplo, também está lá. Itens da cesta básica provavelmente estarão nessa alíquota de 50%, mas como eu falei para vocês, ainda esse ponto vai estar numa lei complementar sendo discutido. E aí um ponto que é importante, como vai ter um aumento na questão de tributação sobre consumo, o foco vai ser sobre tributação sobre consumo, algumas empresas como as indústrias elas vão se sair beneficiadas, porque o tributo vai passar de ser em cima da produção do bem e passar a ser sobre o consumo. Então isso vai beneficiar alguns setores também, principalmente o setor industrial. Agora, setores de prestação de serviços, por exemplo, eles podem ser impactados, porque normalmente, por exemplo, consultoria, que a carga tributária é entre 15% a 16%, vai passar a ser 25%. Então, ainda vai ter muita discussão, principalmente nas atividades que vão entrar na questão dos 50% e na isenção de tributos. Então, ainda tem muito pano para manga para rolar ainda. Então, pessoal, basicamente, a reforma tributária que tá em pauta é essa. Basicamente, reforma sobre o consumo. Eu não vou falar aqui sobre datas, porque existem provavelmente pode mudar isso no Senado, mas a ideia é começar com testes no ano que vem, para de fato ela começar a valer, se eu não me engano, a partir de 2027 a 2028. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas Eric, e sobre pra gente que é investidor, o que isso pode mudar? Como eu falei para vocês, essa primeira fase da reforma tributária ela está focada exclusivamente no consumo. Porém, a gente tem que ficar muito atento, porque o Arthur Lira ele está com uma base governamental muito forte. Ele vai conseguir aprovar tudo que ele colocar em pauta. Então vamos dar uma olhada num ponto que é a PL 2237. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então olha só, pessoal, é essa PL aqui que a gente tem que ficar esperto, porque provavelmente é ela que vai voltar para discussão no segundo semestre. E principalmente isso aqui é aquela que fala sobre a questão da atualização do imposto de renda, declaração simplificada, a parte de imóveis que vai ter a questão de e algumas isenções, e principalmente isso aqui, pessoal, lucros e dividendos. E a questão haverá tributação de 20% na fonte, ou seja, os dividendos deixariam de ser isentos. Ainda não se fala nada sobre a questão de fundos imobiliários, que é o que eu mais falo aqui. Essa reforma, ela não trata, essa proposta de lei, ela não trata em princípio dos fundos imobiliários, e sim a questão das empresas como lucros e dividendos apenas, tá? Então, pessoal, a questão da parte de investimento nessa reforma ainda não foi tratada, mas provavelmente vai ser tratada no segundo semestre, então a gente tem que ficar atento, e se tiver alguma novidade aqui eu volto a falar para vocês, tá bom? Então aquele abraço!